Muito bom dia, presidente. A você que nos acompanha aí pela TV Câmara, nossas redes sociais. Hoje eu tenho orgulho de vir aqui nessa tribuna e poder falar de obras. Mostrar que reuniões qualificadas, reuniões que compensa, é de fato você colocar a gasolina no seu carro, no seu veículo e ir até a vacaria, que é onde que é a central do DENIT, e sair de lá com respostas concretas, que de fato se tornam realidade. É o papel se tornando prática, obras. Espero que a TV Câmara possa dar prioridade às imagens que estão ali no telão. Tenho que parabenizar ao engenheiro Luan Mitchell, que é o coordenador, o responsável pela projetos, fiscalização, e também ao chefe responsável na Serra Gaúcha, que é o Daniel Penker, lá em Vacaria, do qual tive o privilégio de fazer a reunião. E, de fato, ele se comprometeu que muitas melhorias seriam feitas na parte urbana de Caxias do Sul. E, de fato, as obras estão acontecendo. Como dá para visualizar aí as máquinas trabalhando, aonde que toda a faixa do lado direito, que é onde que a faixa lenta, onde que os veículos andam em menor velocidade, inclusive tem uma obra diferenciada que é na frente da diferencial veículos, na BR-116, próximo a Gralha. Aí é um ponto gravíssimo. Ó. Esse ponto já deu diversos acidentes. Aí foi feito melhorias de canalização, tubulação, está sendo feitas. Essa imagem, então, aí ela visualiza muito mais, melhor. Por quê? Porque deu vários acidentes. E acidente, vocês sabem, é vidas. Dá transtorno, dá prejuízos, envolve Polícia Rodoviária Federal, o desgaste mental, psicológico, porque ninguém gosta de se envolver em acidentes. Então, para mim, na condição de vereador, é um privilégio. Não é uma obrigação do vereador, geralmente é obras que envolvem o município. Mas a BR-116, ela passa na parte urbana, dentro da nossa cidade de Caxias do Sul. Então, junto da minha assessoria, meu assessor Beto, enfim, em nome de toda a minha equipe de trabalho, fomos à vacaria e os resultados estão acontecendo. Única coisa que eu peço com grande carinho, população caxiense que utiliza a BR-116, principalmente em horários de pico, que é entre as 7 da manhã e 9 horas, naquele período das 11 da manhã às 2 da tarde, entre as 17 horas e 18h30, evitem a BR-116 no sentido Anarec Centro, porque o congestionamento é grande. Até a Adriane está mostrando ali, olha congestionamento. Às vezes tu fica aí meia hora parado. Então está acontecendo atrasos no transporte coletivo, porque não existe obra sem transtorno no trânsito. Não existe. Então, parabenizo aqui ao comandante, à coordenação da Polícia Rodoviária Federal, que está acompanhando de perto, principalmente na parte da manhã, final da tarde, ajudando, acompanhando o trânsito, fiscalizando, né, cuidando com as imprudências. As pessoas têm que ter mais calma, como diz o velho ditado, muita calma nessa hora. Não adianta, não tem como passar por cima de todos os veículos. Então, calma nesse momento para que as obras, de fato, sejam concretizadas o mais breve. Essas obras envolvem o quilômetro 141.850 até o quilômetro 14.800. Então, são obras diferenciadas, obras que de fato fazem a diferença aí na sociedade caxiense, porque temos que ressaltar que Caxias é o segundo maior polo metal mecânico do país, e nesse trajeto que envolve entre Anarec, ali, Posto Camboio, Posto Capuane, até a Espanquiavo, é onde que transita muitos veículos pesados. Por exemplo, Rondon, Marco Polo, são cargas super elevadas. Então, a pista do lado direito, veículos leves, conforme lei, onde que ônibus
caminhões, aonde que eles têm a obrigatoriedade de andar, está feito essas melhorias. Então, eu diria que não lembro na história de Caxias de ver obras de tamanha grandeza na BR-116 assim, que pega uma quilometragem e é uma obra contínua, que geralmente são feitos trechos. E aqui não, está sendo feito obras contínuas. Tem início, meio e fim. Então ainda tem muitos dias ainda, vai mais alguns meses ainda em trabalhos. Depois serão feitos alguns trechos de recapeamentos isolados, mas o importante é a segurança. Vale ressaltar que na frente do Hospital Geral, aonde que deu diversos acidentes, e acidentes gravíssimos. Ali foi feito melhorias de drenagem, de canalização, inclusive tinha raízes de árvores que acabaram quebrando, danificando canos. Não é culpa da árvore, é culpa de quem fez o plantio na época que não se deu por conta. Então, onde envolve segurança, onde envolve saúde, onde envolve qualidade de vida, isso se dispensa comentários. Então, muitas vezes, é um acidente com danos materiais e lesões leves. Não. Um acidente, muitas vezes, você fica acamado, fratura uma coluna, acaba perdendo aí as pernas, perde membros, braços, a visão. Então, o quanto é importante essa preocupação. E também aqui eu venho reforçar o cuidado da população, para que, de fato, evite jogar lixos. Às vezes você vai indo na BR, quando vê o pessoal pega uma latinha de cerveja e joga, é papel, e daí a culpa é de quem? É do governo do estado, é do prefeito, é do vereador, é do governo federal? Não. Nós, como cidadão, nós temos que ser exemplo. E muitas vezes, quem deveria dar o exemplo não é o exemplo. Porque esses lixos que tem muitas vezes na BR-116, que acabam obstruindo as bocas de lobo, ele não veio parar ali sozinho. É alguém que vai lá e joga pela janela e acaba obstruindo. E às vezes não se dá por conta que poderá proporcionar algo grave e que pode custar a vida de um cidadão. Então, um poder de reflexão é sempre muito importante. Então, mais uma vez, parabéns ao DENIT, que é do governo federal, por essas melhorias que estão sendo executadas, que continue, isso é muito importante, sempre dentro das devidas legalidades. E ressaltando que no meu gabinete existe início, meio e fim e documento. Eu trabalho em cima de documentos, protocolos, indicações e reuniões. Eu não faço só o documento, não. Eu faço o documento, a minha assessoria cobra para que, de fato, se de cada 10 encaminhamentos nós conseguirmos atingir uma meta de melhorias concretizadas de 6 a 8, nós já estamos fazendo grandes avanços e grandes conquistas. E quem ganha é quem? A população que de fato usufrui, né? Porque Deus dos turistas que utilizam as nossas vias das cidades, eles querem ter orgulho de passar por uma cidade que é referência no país e dizer, olha, faixas de pedestres, bem sinalizada, placas, identificações, isso que agrega valores. E, de fato, após a conclusão de toda essa faixa do lado direito estar ok e pronta, estará sendo feito toda a sinalização de divisão de pista. Então, presidenta, meu muito obrigado, pois hoje para mim é um dia muito importante com essas melhorias aí.